galera do ativismo radical, pessoal, isso é pra nada. É pra nada. Vocês precisam entender que vocês estão falando sozinho. Ninguém tá preocupado com isso que vocês estão falando. Bom, depois dessa mini tortura, desculpe qualquer coisa, mas enfim. Só pra dar uma iniciada nesse vídeo, né? Que eu tô fazendo agora. É um vídeo de resposta a tanto esse cara, que é um psicólogo, se eu não me engano, que eu não vou citar o nome dele porque eu não quero dar palco pra oportunista. E também uma resposta para outros profissionais da psicologia, da psiquiatria e também para outros autistas, né? Visto que eu vi outras tretas ocorrendo durante essa semana. Vamos lá, primeiro essa questão do radicalismo, que eu vou falar bem rápido, que é a questão de quando uma pessoa não quer mudar, não rever os seus conceitos, os seus preconceitos, seus vieses, por exemplo, ele acaba taxando o outro lado de radical. Quando eu digo outro lado, quase sempre é a esquerda. Eu nunca vi falarem da direita, sempre falando da esquerda. Que a esquerda, como alguns sabem, caso você não saiba, é um movimento mais coletivista, não é a partir de uma perspectiva individualista. Então a gente não vai, o autista não vai, por exemplo, igual o gênio aqui colocou no vídeo, coloca, porque você autista não vai para casa de alguém e se oferece para cuidar de um autista, por exemplo, para os pais saírem de casa. Primeiro que para irem no cinema, né, que ele colocou esse exemplo. Primeiro que autista não deve ser babá de outro autista. Os pais tiveram filhos porque querem, né? Esse negócio de maternidade compulsória é uma bosta. Não deveria existir, nem paternidade. E esse tipo de pessoa taxa como radical, né? Porque não tem como rever a questão, né? Os seus vieses, enfim, e acha que taxando de radical vai fazer com que ele tenha uma superioridade argumentativa, o que é uma falácia desgraçada, né? Muita gente acaba utilizando isso na política também, e pelo jeito isso foi pro autismo, né? Mas vamos lá. Sobre a questão do ABA. O ABA, pelo que eu já li, eu leio artigos científicos porque eu sei usar o Google, né? Apesar de que, pelo jeito, essa galera aí não sabe usar, porque tem estudos de autistas falando sobre autismo. A questão do ABA fala muito sobre a eficácia. Assim, é eficaz. Eu não tô discutindo essa questão. A questão mais é de direitos humanos, porque é muito fácil você falar que a ABA funciona colocando uma criança ou um adolescente para fazer 30, 40 horas de aba semanal. Algo que nem um adulto conseguiria, por exemplo, um adulto neurotípico. Então, só partindo desse pressuposto, já dá para saber que aba é uma bosta, aba é um treinamento de cachorro, porque a pessoa que está submetida ao aba, claro que ela vai tentar ao máximo fazer diminuir suas características autísticas, que também é chamado de mascaramento, ou no exterior chamado de masking, né? Recomendo para quem não sabe pesquisar para não falar besteira na internet, né? Igual esse e outras pessoas, né? Acaba fazendo o procedimento de masking justamente para não ter que mais ficar fazendo sessão de aba. E isso prejudica a pessoa, porque a pessoa vai basicamente ter que encher o famoso baldinho da sensorialidade, porque a pessoa pode ser hipersensível, por exemplo, e gerar crise de meltdown, shutdown, por exemplo. Então é muito fácil falar que funciona se o negócio basicamente infringe os direitos humanos. Então tem essa questão bem rápida, eu não vou me prolongar muito esse negócio, porque essas pessoas já deveriam saber sobre isso. Eu recomendo, caso você ainda não saiba da treta, pesquisar sobre a questão de direitos humanos, a CDPD, né, a convenção, a questão da LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Tá tudo, tudo de graça, é só você digitar LBI, vai estar todas as leis lá, beleza, tranquilo. Agora, sobre a questão que, no caso, esse cara citou, que você é dono de uma clínica
que deixa 10-15% de consultas gratuitas para pessoas de vulnerabilidade e blá 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 blá, o escassachê, beleza. Primeiro que aí ele se porta, né, como se não tivesse ganhando nada, né, esse povo não tivesse ganhando nada sobre o autismo. Mas vamos lá. Eu não sou do Instagram, não produzo conteúdo pro Instagram, eu produzo conteúdo pro YouTube sobre o autismo. Mas uma coisa que eu ando percebendo faz tempo, inclusive, é que a maioria dessa galera, ao que eu incluo psiquiatras, psicólogos e pais e mães de autistas, é que eles falam de autismo justamente para, pelo menos a uma parte deles, mas para pelo menos chegar lá na frente e vender, por exemplo, um livro, um cursinho sobre aba, um cursinho sobre tal coisa relacionado ao autismo. E assim, não dá pra dizer que vocês não ganham dinheiro com o autismo. Diferentemente do ativismo autista, sem citar nome de associação, enfim, pelo que eu vejo, eles não ganham dinheiro. É tudo na base da doação, tudo na base do esforço próprio. Então é muito complicado falar que vocês não têm que ativismo autista feito por autistas não fazem nada, se basicamente, com perdão da expressão, mas eu vou explicar, é tirar leite de pedra. Basicamente fazer o máximo de esforço possível com o menor recurso financeiro possível. Então tem essa questão que muita gente acaba utilizando o nome do autismo, né, da condição de autista para ganhar dinheiro e ainda fica metendo o bedelho em ativismo dos outros, velho. Que ridículo. Sério. Outra questão, eu acho que é a última, é sobre autistas que fazem, que compram esse discurso sobre isenção, uma suposta isenção, como se ninguém fosse tomar partido por algum lado, como se ninguém tivesse ideologia. Na verdade, todo mundo tem ideologia. Até a falta de ideologia é uma ideologia, a falta de escolha é uma opção também, a pessoa pode colocar. E eu vejo alguns autistas que se acham ativistas, mas na verdade são meros influenciadores. Porque tem diferença. Eu produzo conteúdo pro YouTube e eu sei muito bem a diferença. Eu sou especialista em mídias e redes sociais, que eu já vou chegar nesse negócio de lugar de fala. Eu sou especialista em mídias e redes sociais e eu sei a diferença entre um influenciador, de um produtor de conteúdo, de um ativista. Claro que um ativista pode ser produtor de conteúdo, pode ser um influenciador, mas tem diferença. O ativista, ele serve para fazer uma participação, para ajudar a comunidade autista, né? Bem resumido mesmo. Isso não tem a ver com produção de conteúdo. Isso não tem a ver com influência, porque tem muita gente que faz ativismo na parte de bastidores. Então faz sentido. O influenciador influencia e o produtor de conteúdo pode estar influenciando ao mesmo tempo. Então tem essa questão. E ficar fomentando uma isenção, falando que extremo é ruim, é ridículo. É totalmente ridículo, porque o que é extremista? É basicamente ser contra o ABA? Isso é ser extremista? Isso é ser radical? Pergunta, né? Responda aí no comentário. Isso é ser radical? Ser radical é ir contra um modelo biomédico, por exemplo, que dificulta muito a obtenção de laudo e também do diagnóstico, né? Porque o diagnóstico vem antes do laudo, né? Como eu já passei muito por isso, assim, isso não é ser radical, isso é ser coerente. Isso é ser coerente com a questão dos direitos humanos. Agora, não me venha falar de taxar de radical e ao mesmo tempo você falar de direitos humanos. Ou você é uma coisa ou você é outra. Não adianta falar que não é, que
que eu tô falando não é verdade, mas é o que eu ando vendo. Só complementando essa questão do ativismo autista, caso as pessoas não saibam o que o ativismo autista feito por autistas acaba fazendo, então a gente faz desde produção de conteúdo, para justamente ir em contraponto a essas inverdades colocadas por psicólogos desatualizados, psiquiatras desatualizados ou que agem de maneira antiética, pais e mães de autistas que se agarram à primeira coisa que supostamente podem salvar o filho deles, né, entre muitas aspas. Então a gente faz a produção de conteúdo justamente para fazer com que a pessoa que tiver dúvida em relação ao autismo pesquisar diretamente com a fonte, pesquisar com os autistas. Então tem esse primeiro porém, essa primeira questão sobre o ativismo autista. Segunda questão do ativismo autista, tem várias outras, mas eu vou citar só algumas. A questão de ações e políticas públicas. O que isso quer dizer? Que a gente trabalha junto com vereadores, deputados, dentro do legislativo, a gente trabalha justamente para fazer com que certas leis que chegam muitas vezes de forma cagada pra gente, que a gente lê e a gente acha horrível, a gente chega e tenta melhorar o máximo possível essa lei, esse projeto de lei para ser votada numa Câmara, por exemplo. Então tem essa outra questão que a gente acaba fazendo, que é uma questão mais coletivista e que muita gente taxa isso de radical, não sei porquê, né? E por último, mas não menos importante, a gente faz campanhas de conscientização. Existem diversas associações que fazem campanhas anuais ou de tempos em tempos, justamente para falar sobre o autismo interseccionado com outras lutas, como a própria luta da neurodiversidade, que o autismo está inserido, a própria luta das pessoas com deficiência, que o autismo está inserido também, e outras lutas, como a luta das pessoas pretas, a luta das pessoas LGBTQIA+, a luta feminista, por exemplo. Então, tem várias coisas que o autismo, o movimento autista, feito por autistas, acaba fazendo. Então, esse negócio de falar que o ativismo autista não faz nada, é justamente confirmar o fato de que a pessoa não sabe bosta nenhuma sobre ativismo autista e ainda se tem o direito de usar o seu lugar de fala para ficar soltando um monte de groselha na internet. E por último, mas não menos importante, é a questão do lugar de fala. Eu não estou dizendo que o lugar de fala é só para autista. Não. Né? É como se fosse algo surpreso isso, né? Mas vamos lá. Lugar de fala dentro do autismo é pais e mães de autistas, psiquiatras, psicólogos, educadores, todo mundo que está em algum nível envolvido com a questão autista. Qual é a diferença entre o lugar de fala e o protagonismo? Porque o protagonismo é basicamente a pessoa que está no centro dessa discussão. No caso do autismo, o autista. Então o autista tem o protagonismo. Ele tem o lugar de fala e o protagonismo, porque ele é a pessoa mais importante desse assunto. Isso não quer dizer que o psicólogo não tenha nada para contribuir? Não, ele tem contribuições. A questão é que usam o lugar de fala para fomentar abobrinhas. Por exemplo, eu citei o caso da aba. O caso da aba entra na questão da psicologia, mas esquece do fator ético. Então não adianta você usar o seu argumento de autoridade, que acaba virando uma falácia de autoridade. Isso quer dizer que não adianta você ser o maior especialista do assunto se você sabe que aquilo tem algum nível de ou de erro de metodologia, ou é antiético, ou tem alguma problemática em cima que acaba invalidando de alguma forma, no caso da aba. Então não adianta falar que eu sou psicólogo, eu sou dono de clínica, eu sou pai de autista, né? Eu tenho usando a evidência do próprio filho para falar, em vez de pedir para o próprio filho falar sobre o autismo, né? Porque seria o mais coerente, né? Mas as pessoas acabam ignorando, seja por conveniência ou não, né, de propósito ou não, acabam ignorando esse fator
e acabam jogando um monte de abobrinha na internet, seja a questão desse cara que diz ser psicólogo e acaba fomentando coisas, não só ele, mas outros psicólogos acabam fomentando coisas que são bem problemáticas, autistas que vivem supervalorizando a ciência como se a ciência não tivesse seus erros, porque ciência é feita por pessoas e pessoas erram, pessoas têm vieses, pessoas têm vieses de confirmação, e isso faz com que a ciência não seja totalmente positivista. Não podemos pensar a ciência de uma maneira positiva, hipervalorizar a ciência. A ciência tem seus méritos, mas tudo depende de como é feito essa ciência. Então, não adianta você jogar um artigo científico e esperar que a pessoa, uma pessoa estudada, uma pessoa que realmente tem pensamento crítico, e acabe comprando isso só porque você é um especialista no assunto. Então, são essas coisas que acabam me deixando um pouco triste com relação a pessoas que têm lugar de fala, mas que não usam esse lugar de fala de uma maneira responsável, como por exemplo esse psicólogo, outros psicólogos que são inclusive produtores de conteúdo no YouTube, e também de outros autistas que acabam comprando por certa ingenuidade ou por mau caratismo mesmo, essa questão de isenção, né? Ou para lucrar também em cima, né? Já que também tem essa possibilidade. E desculpem mesmo pelo vídeo ser muito longo, é que realmente eu queria explicar, pelo menos de alguma forma, esses pontos, né? A questão da aba, né? A questão da ciência, questão do radicalismo, que taxam o ativismo autista de radicalismo, né? Principalmente o autismo, o movimento autista pelos autistas, enfim. E é isso. E espero que vocês comentem aí o que vocês acham desse tipo de coisa, né? Em relação a radicalismo, a questão da aba de ciência ser ética ou não, né, nessa parte relacionada ao autismo. E então comente aí embaixo que eu vou estar respondendo ou não esses comentários aí. Então é isso, vamos lá. Meu nome é Ricardo e é isso aí.